Olá, gente boa. Vamos falar de Atos dos Apóstolos, o livro histórico da Bíblia. Quanto à sua fala, quanto à sua proposta, apresentar a origem e a expansão do, da igreja. Então, a gente vai do Pentecoste a todo o Império Romano. Atos também fala de Pedro e Paulo. Pedro pregando aos judeus, Paulo evangelizando os gentios. A gente percebe a mensagem de salvação pela graça. Só Jesus salva, independente da lei. Então, em nenhum outro nome há salvação, em nenhum outro nome debaixo dos céus importa pelo qual sejamos salvos. Então, a salvação é pela graça. E no conflito entre lei e graça, entre cristãos judeus e cristãos gentios, temos o concílio de Jerusalém, em Jerusalém, e a mudança. A gente começa a perceber que há um espaço aberto para novos cristãos. E vamos falar um pouco mais a respeito disso. O livro de Atos, ele conta o que aconteceu depois de Jesus ter subido ao céu, e começa nesse momento e vai até os anos em que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Embora o autor não se identifique claramente, sabemos que foi Lucas, inclusive pela atribuição, pela tradição, por alguns vestígios que alguns estudiosos encontram. E, para quem não lembra, Lucas foi o mesmo que escreveu o evangelho que leva o seu nome. O livro mostra como, depois da ascensão de Jesus, a igreja cresceu e se espalhou pelas cidades do Império Romano. Então, o livro está contando uma história, a história da igreja. Olha como tudo começou. Ou seja, nós estamos aqui, mas não surgimos do nada. Nós temos uma origem, nós temos uma caminhada. O propósito desse livro é demonstrar como a igreja superou todos os desafios e foi levada por missionários até os lugares mais distantes, incluindo Roma. Então, aqueles judeus iletrados se transformam numa máquina poderosa que vai alcançando pessoas letradas, pessoas cultas, vai alcançando pessoas de outras camadas sociais, pessoas de outras nações, e chega o momento que a igreja alcança inclusive os romanos. E o apóstolo Paulo tem um papel importante no livro, sugerindo que o autor o admirava muito. Então você percebe que há algum tipo de proximidade, de conexão entre o apóstolo aos gentios e o médico amado, o autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. A gente observa que Lucas ele é dado à pesquisa. Então ele registra, ele consulta, a gente observa, ele até chega a dar essa pista quando ele escreve o Evangelho. Olha, muita gente está falando sobre Jesus, escrevendo sobre ele, e eu decidi também fazer um levantamento a respeito. Ele não fala que foi um anjo que falou com ele não fala que ouviu uma voz, nada disso. Ele consultou pessoas, perguntou, pesquisou e escreveu. Então, com Paulo, voltando a falar do apóstolo Paulo, com Paulo, a igreja sai de Jerusalém, que era originalmente judaica,
e se espalha pelo Império Romano. Isso requer uma compreensão da relação entre os judeus e os ensinamentos dos apóstolos, que falavam sobre a salvação pela graça e não pela obediência da lei. Ou seja, eu como judeu vou continuar praticando a lei, mas a lei não salva. Se eu deixar de praticar a lei, eu não perco a minha salvação. Eu não tenho que crer em Jesus e praticar a lei. Só Jesus salva. Então, no início, os apóstolos não abandonaram completamente o judaísmo. Eles eram cristãos e eles eram judeus. E eles eram judeus que criam em Jesus. Eles continuaram seguindo algumas práticas e rituais, como frequentar o templo, fazer purificações e assim por diante. Mas o problema não estava nas práticas da lei em si, mas na ideia de que esses rituais poderiam garantir salvação. Trazendo para o nosso contexto, nós temos uma série de rituais no culto, no templo, algumas coisas que fazemos em casa, algumas coisas que fazemos em nossa rotina. O problema não é ter isso na nossa vida, o problema é confiar nisso para a salvação. Eu vou para o céu porque eu não faço isso, eu vou para o céu porque eu faço aquilo. Não. Eu vou passar minha eternidade com Deus por causa do que Jesus fez. Ponto. Tem coisa que eu vou deixar de fazer porque eu entendo que um filho de Deus não deve fazer. Tem coisa que eu vou lutar para não fazer, que vai ser difícil vencer, que vez por outra eu tropeço nessas coisas. Mas o que está em questão não é a minha salvação, mas a minha vontade de ser uma pessoa melhor. É o meu desejo de retribuir por tudo que Deus fez por mim. Não é porque, eu vou fazer isso para ser salvo, porque senão o mérito é meu. Entendeu a questão aqui? Então, no início, todo mundo judeu era tranquilo, todo mundo ser judeu e ser cristão. Só que eles começaram a alcançar povos que não eram do povo de Israel, não eram israelitas, não eram judeus, e nesse contexto, esses povos não tinham os costumes, as práticas judaicas. Não, mas se você quer aceitar Jesus, você tem que praticar o judaísmo. Oi? Não. Você pratica o judaísmo porque você é um judeu. Agora eu não. O que eu preciso é só crer em Jesus. Pô, mas eu faço esse sacrifício todo, você não vai fazer nenhum? Você faz porque você é judeu. E os judeus já fazem porque são judeus. Com Jesus ou sem Jesus. O meu caso, não. Eu não tenho... Isso não faz parte da minha história, não faz parte da minha herança, não faz parte da minha cultura, não faz parte de nada da minha vida. E eu recebi o Evangelho. E o Evangelho, para mim, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Voltando para as anotações, como eu disse, os problemas não estavam nas práticas em si, mas na ideia de que esses rituais poderiam garantir a salvação. Os judeus seguiam a lei rigorosamente. E para garantir que tudo fosse feito corretamente, eles criaram novas leis. Então tem o texto de Moisés, aí tem outros textos, tem algumas tradições, tem isso, tem aquilo outro. E aí nisso, quando os gentios se convertem, eles querem transmitir isso para os gentios. Complica. E essas leis adicionais se tornaram um fardo muito grande para as pessoas que tentavam agradar a Deus. E a igreja, com o tempo, entendeu que as novas pessoas convertidas não precisavam seguir todas aquelas regras e rituais que nem os judeus conseguiam cumprir direito. Durante um concílio em Jerusalém, Pedro disse que as leis não deveriam ser um fardo para os novos cristãos e perguntou: por que agora querem pôr sobre os discípulos um peso que nem nós, nem nossos pais conseguimos carregar? Então, para que não fique nas minhas palavras, o próprio Pedro reconhece que a quantidade de regras que eles tinham
Nem eles conseguiam cumprir direito. Se eles dependessem disso para serem salvos, estavam perdidos. E aí, numa realidade como essa, vai cobrar isso de quem não tem todo esse toda essa cultura, entende? Então, com essa mudança, a igreja cresceu rapidamente. Porque, por exemplo, muitas vezes nós colocamos regras na igreja que não são exigências divinas. Muitas vezes podem até ser resultados de capricho humano. Eu me sinto orgulhoso de que na minha igreja não tem isso, não tem aquilo, mas não porque aquilo seja pecado ou não. Eu não gosto, e como eu não gosto, eu digo que Deus também não gosta. E aí eu crio regulamentos, já que Deus não gosta. Mas não é que Deus não goste. Eu entendo que Deus não gosta. E eu transmito com convicção para as pessoas que Deus não gosta. E eu chego a dizer que quem faz isso não vai para o céu. Aí confunde, porque, peraí, então eu recebo Jesus como Salvador e eu cumpro essa regra aí que o Roberlano está falando para poder ir para o céu. Então, ou seja, para ir para o céu é Jesus mais alguma coisa. É Jesus e deixar de fazer alguma coisa. Então eu sou salvo por não fazer mais aquilo, ou eu sou salvo por começar a fazer isso. Ué, a salvação é pela graça, mediante a fé. Não tem nada a ver com obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu sou salvo. Por que você é salvo? Ah, porque eu não bato na minha mãe, eu não chuto o meu cachorro. Pô, parabéns por não bater na sua mãe e não xingar e não chutar o seu cachorro, mas isso não salva. Entende? Devemos deixar de fazer algumas coisas porque elas são erradas, devemos deixar de fazer algumas coisas porque prejudicam os outros, devemos deixar de fazer algumas coisas porque elas nos prejudicam, mas não para que tenhamos mérito em relação à nossa salvação. Então, com essa mudança, a igreja cresceu rapidamente. Claro, os homens pararam de atrapalhar a obra de Deus. Aí a coisa flui. Se você reparar bem, muitas igrejas não crescem, não é porque é uma igreja que tem muita qualidade, é porque as pessoas são muito espirituais. Não. É porque muitas vezes nós estamos, de alguma forma, apagando o espírito, dificultando a entrada das pessoas. Não estamos acolhendo as pessoas. Uma série de coisas da parte humana dificulta a ação da igreja, até porque a igreja é o que seus membros são. Ela faz o que seus membros fazem e ela tem o que seus membros doam. Certo? E a igreja cresceu rapidamente e podemos imaginar esse processo como o nascimento de um bebê. Parafraseando Valtair Miranda em sua obra Teologia Bíblica, Fundamentos da Teologia Bíblica. E ele chega a dizer, né, que, parafraseando, tá, gente? Os dias de Jesus como as dores de parto, o Pentecoste como o nascimento e o resto do livro de Atos como a infância da igreja crescendo e se desenvolvendo. Então aqui nós fechamos o bloco de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento. Aguardo você no próximo vídeo falando sobre epístolas paulinas. Um forte abraço e até lá.